Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, sejam todos bem-vindos para a nossa Eucaristia. Hoje celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos e dedicamos essa celebração a toda a nossa comunidade e, em especial, aos jovens. Estamos celebrando nas seguintes epístolas: falecidos de sétimo dia, Mateus Aparecido Moraes, Reginaldo Luiz Leal de Moraes e Luciano Parrinho. Ainda falecidos: Luiz Amaral da Fonseca, Hernani Amaral Pereira, Alberto Pereira, Adrozinda de Jesus Amaral Pereira, Manuel da Encarnação Neto, Elisa Augusta Tomás, Pedro Rodrigues do Carmo, Aparecida de Fátima do Carmo, Jaime de Souza Brito, Helena Juliana de Hipote, José de Hipote, Isaltina Maria de Jesus, Júlio Gil Lima, Maria de Fátima Bernardes, falecidos da família Sirico, Aníbal da Silva Pacheco, 14 anos, Air Gilberto da Silva, Araci Jussara da Silva, Natalina Esfília Delfiore. Minha ação de graças por Luan Donofre Veiga e Jair Sante. Hoje toda a igreja triunfante e peregrina une sua voz para louvar e bendizer o Senhor pela vocação e pelo ministério de dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo. Impulsionados pelo mesmo e ardente amor por Cristo, eles, cada um do seu modo, abraçaram o Evangelho e fizeram do reino de Deus o sentido de suas vidas. Como colunas da igreja, fundaram comunidades sustentadas pela ação do Espírito Santo. Cantemos louvores a Deus por tão grandes testemunhas da fé e elevemos nossas preces pelo Papa Leão, que hoje é o sucessor de Pedro e sinal de unidade de toda a igreja. Rezemos por todas as pessoas de nossa comunidade e em especial pelos nossos jovens, para que cada vez mais sigam os exemplos de Pedro e Paulo. Na alegria de estarmos reunidos em nossa comunidade para esta festa tão importante para a igreja, vamos acolher nossa procissão de entrada com o canto do nosso livrinho número 335. Anseia seu vencer, a salvação, tens desejo de banir a escuridão, abre pois-se para entrar teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar, 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 abre as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Estes santos que vivendo neste mundo, trataram a igreja, regando ao seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Jesus. Irmãos e irmãs, no dia que celebramos os santos apóstolos, estamos na conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Humildemente peçamos perdão ao Senhor, que oferecestes o vosso perdão a Pedro arrependido, tende piedade de nós.
bom ladrão, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que acolheis toda pessoa que confia na vossa misericórdia, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós vos glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, tende piedade de nós. Vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo Salvador. O Espírito Santo, na glória de Deus Pai, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Queremos também nesta Eucaristia ter presente, procurar no coração de Deus, nosso país vizinho Venezuela, essa tragédia do terremoto, quanto sofrimento, quanta dor, quantas vidas perdidas, nossa solidariedade, nossa prece, para que possa, portanto, enfrentar isso também com serenidade, e quem sabe pela solidariedade tentar recuperar assim aquilo que foi perdido, né? Nossa prece, a nossa oração por todos eles. Ó Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Dai à nossa igreja seguir em todos os ensinamentos destes apóstolos que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A palavra que Deus nos dirige tem o poder de nos tornar livres e inflamar o nosso coração no seguimento de Jesus. Ouçamos com atenção. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ásperos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes
preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça as tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era a realidade que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteos. Caríssimo quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé.
mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim inteiramente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da luta do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A festa solene dos apóstolos Pedro e Paulo, portanto, é a festa da igreja, né? A nossa festa. Recebemos deles justamente deles a fé, a missão apostólica e, sobretudo, também eles são para nós um exemplo, um modelo, um sinal também de unidade. E hoje também nós recordamos, portanto, o Papa Leão, né, sucessor de Pedro, verdade? Desde Pedro até o Papa Leão se sucederam, portanto, com esse Papa Leão, 267 papas. Desde Pedro, uma história, uma corrente que foi sendo construída, né? E, portanto, uma situação, uma corrente que jamais foi rompida, na verdade. Então, podemos dizer mesmo que nós somos a verdadeira igreja de Jesus, verdade? As demais nós respeitamos, né? E pronto, foram surgindo de acordo com os tempos, né? E por isso é uma igreja que a humanidade não conseguiu acabar com a humanidade. Tantos impérios, tantos grupos, enfim, tantas ideologias se puseram no tempo e depois se perderam, desapareceram, surgiram outras, enfim, a igreja continuou. E ainda hoje, a igreja de Jesus Cristo, a igreja católica apostólica, continua o seu caminho.
E nós, durante o tempo pascal, vemos sempre o livro dos Atos dos Apóstolos, e vemos justamente nesse livro o empenho missionário dos apóstolos, de levar a todos justamente esse, o anúncio da ressurreição do Senhor. E nós sabemos, e temos visto também durante o tempo pascal, como foram as reações essa mensagem anunciada. Então, a quem aderia, a quem era indiferente e quem também se opunha. Justamente o texto de hoje mostra justamente a igreja sendo perseguida. Pedro está preso, portanto, isso, Pedro está preso, e é uma prova justamente dessa perseguição, e nem por isso, portanto, diz o texto, enquanto Pedro estava mantido na prisão, a igreja continuava rezando, rezava continuamente. Então, essa igreja que é unida, assim, é um corpo, diz o apóstolo Paulo, ele é o corpo místico de Cristo, E Deus, portanto, é aquele que jamais abandona essa igreja. E a igreja justamente tem a intervenção de Deus, através do anjo, que o liberta da prisão. E é bom lembrar por que isso, Porque o que foi que Jesus disse lá antes da sua ascensão, do seu desaparecimento físico? Ele disse assim, ele afirmou: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Portanto, Deus jamais nos abandonou e jamais nos abandonará, e Ele vai justamente nos acompanhando. Portanto, e nós deveríamos justamente também no Salmo, de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Portanto, olha só uma prova, e podemos dizer também de quantas situações Deus nos livrou, nos deu coragem para enfrentar, para superar tudo isso, presença de Deus. Belíssima também é a segunda leitura de hoje da carta de Paulo a Timóteo, e quando esse texto foi escrito, Paulo está preso, e vai ser conduzido a Roma para ele ser martirizado. Então ele faz como que uma avaliação, um exame de consciência da sua vida, aquilo que Deus lhe tinha confiado. Já estou para ser derramado em sacrifício. Então depois vai dizer assim: combati o bom combate, terminei a carreira, mantive a fé. Portanto, aquilo que Deus me pediu, eu dei a minha vida por isso. E agora, portanto, está reservada a coroa, ou seja, ele tem assim vista justamente a recompensa, que é a realização, digamos assim, nas palavras humanas, a plenitude da vida, a eternidade. Isso nos faz pensar também, na verdade, como é bom, também na nossa vida, saber que nós temos um objetivo, temos uma vocação, uma missão, e Deus também vai nos pedir conta disso. Então, que também nós, ao chegar ao final dos nossos dias, possamos também dizer: tudo aquilo que Deus me pediu, tudo aquilo que Ele me confiou, eu dei minha vida por isso. Talvez eu não consegui tudo aquilo que Deus pensou em mim, porém, aquilo que eu fiz, que eu fiz, e outro diz assim, eu vos dei tudo, ou seja, eu entreguei a minha vida para essa causa, que é justamente o reino de Deus. Quem sabe, Shabbat, também nós possamos ter essa afirmação no final dos nossos dias. Imagina nós temos, portanto, essa situação também, Jesus, em dado momento, estando aí por Jerusalém, e nós sabemos então o que significava Jerusalém. Aí estavam os saduceus, os fariseus, em o templo de Jerusalém, toda aquela confusão, portanto, assim, o aspecto religioso, uma manipulação tremenda. Então, Jesus, em dado momento, ele toma os 12 e vai para um lugar à parte. Vai para a cidade de Filipe, que é o lugar mesmo chamado assim, o lugar dos pagãos do povo não hebreu, Na Bíblia, o povo, o texto, a expressão pagão significa o povo não hebreu. E lá justamente ele faz essa pergunta: o que vocês ouvem de mim por aí? Então, um dizem que é João Batista, outro que é Elias, outros que é Jeremias, enfim, E para vós, quem sou eu? E aí Pedro diz: tu és Pedro, sobre esta terra edificarei a minha igreja, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e assim por diante. Então, tudo
tudo isso nos faz pensar em algumas coisas. Primeiro, assim, se nós tivéssemos que responder hoje quem é Deus para nós, ou então o que é que as pessoas dizem de Deus nos tempos atuais e até de Jesus Cristo, nós poderíamos ter assim algumas interpretações, né? O filósofo o definiria como um guru, uma pessoa inteligente, não sei o que, interessante, pronto. Lido através da filosofia. O sociólogo pode dizer, ele foi um revolucionário, ele veio desestabilizar toda a sociedade. O político também colocou em questão todo o poder político e o religioso também, porque ele colocou em questão todo o poder religioso do povo judeu. E para nós, portanto, podemos cada um dar a sua interpretação, mas para nós cristãos, quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Nós, talvez, com certeza, desde criança, tivemos uma formação religiosa na catequese, fomos crescendo. E nós estamos também dando respostas a essa pergunta. Né? Agora, uma resposta que deve ser também atualizada. Vamos fazer assim uma comparação. Quem é casado, né? Quando conheceu a ele e a Eva, o que é que você pensava dela? O que é que ela pensava de você? O tempo passou e por aquele momento você deu uma explicação. Ela é tudo. Né? Depois de tantos anos, quem é ele e quem é ela? As pessoas são as mesmas fisicamente, porém outra coisa. E quem é ele hoje e quem é ela? Eis uma resposta que deve ser dada para que o amor entre as pessoas seja cada vez mais consciente, mais profundo e mais esclarecido. Se o casal não sabe fazer isso, vai fazer. Já me conta quem é ele, quem é ela que está ao meu lado, quem eu apostei para minha vida. Então, e essa pergunta também, quem é esse Deus para mim? Então, hoje, assim, tem tantas manifestações religiosas, esse próprio Jesus Cristo é manipulado, de carne, é usado até muitas expressões religiosas. Tá bom, respeitamos, cada um tem a sua formação, os seus princípios, mas para nós cristãos, católicos, quem é esse Jesus? Então, quem sabe, também nós teremos a coragem de dizer com consciência a resposta de Pedro: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. É justamente nessa fé, portanto, que se edifica a igreja. Tu és Pedro sobre essa terra, edificarei a minha igreja. Então, a igreja hoje ela tem a dimensão da minha fé e do meu compromisso também. Pronto, verdade. Minha fé e meu compromisso. Então, temos sempre essa atualização. Né? Mas eu também, hoje, vendo assim essa figura do Papa, né? O Papa, como sucessor de Pedro, verdade? Então, ele é o número 267, né? Desde Pedro até o Papa. Então, aquilo que também nós realizamos no creio, né? O que é a igreja? Nós dizemos assim: a igreja é una, mas uno. Portanto, a unidade da igreja nessa pessoa do Papa, essa unidade, né? Se podemos ir em qualquer parte do mundo, os sacramentos são celebrados da mesma maneira, com o mesmo ritual. Essa unidade ao redor do Papa. Ela é santa, ou seja, é chamada a santidade. Cada dia nosso crescimento. Ela é una, santa, é católica, portanto, uma igreja que tem a dimensão missionária, né? Lembramos o apóstolo Paulo, portanto, aquele casado na missão de anunciar o Evangelho, né? Basta ver quantas cartas nós temos dele,
Coríntios, Tessalonicenses, Colossenses, Efésios e assim por diante, comunidades que iam fundando e depois escrevendo essas comunidades. Então, era missionária, una, santa, católica, portanto, missionária, apostólica, porque recebeu a fé através dos apóstolos, verdade? Então, essa é a nossa igreja. Essa é a nossa igreja que nós devemos, então, professar também a nossa fé nessa igreja. Então, hoje, agradecemos a Deus pela fé, pelo privilégio, essa alegria de pertencermos a essa igreja e que nós cresçamos cada vez mais, aprofundando a nossa fé. Vou dizer o apóstolo Pedro que cada um sabe, portanto, dar razões à sua fé. Porque é que eu sou católico, porque é que eu participo, porque é que a igreja, verdade? Essa unidade. Então, a igreja é una porque também é cidade. Nós podemos em qualquer lugar do mundo. A última comunidade católica lá, ela está ligada a uma paróquia. A paróquia está ligada a uma diocese e a diocese está ligada a Roma. Essa unidade. A unidade de Deus física, essa unidade. Unas chamadas santidade apostólica, a fé dos apóstolos e assim por diante. Agradecemos a Deus, procuramos viver um pensamento assim, como seguidores de Jesus Cristo, pertencentes a essa igreja, nessa fé que nos deu. E interessante também observar isso, que Pedro e Paulo, os dois foram martirizados. Então, diz assim que na Basílica de São Pedro, em Roma, lá embaixo, no fundo, está mesmo lugar onde Pedro foi martirizado. Então, Pedro foi martirizado, ele seria crucificado com Jesus, e ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, posterior a Jesus. E Paulo, portanto, foi preso e foi decapitado. Bonito, né? Até as últimas consequências. Então, que nós tenhamos sempre essa fé de Pedro, mas também o dinamismo apostólico e missionário de Paulo. Eu não é questão Nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, nessa solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, colunas da Igreja, elevemos ao Pai os nossos pedidos, rezando juntos. Ouvimos, ó Pai, em vosso amor. Pai Santo, fortalecei o Santo Padre e o Papa Leão em seu ministério de sucessor de Pedro e sinal de toda a unidade de toda a Igreja, nós vos pedimos. Ouvimos, ó Pai, em vosso amor. Pai Santo,
arcebispo e seus bispos auxiliares e todos os bispos do mundo inteiro, em sua missão apostólica de anunciar o Evangelho. Nós vos pedimos. Ouvi-nos, ó Pai, em vosso amor. Pai Santo, renovai a vossa santa Igreja que peregrina em todo o mundo, encorajando-a a assumir com firmeza os desafios pastorais, inspirada pela fé de Pedro e pelo ardor missionário de Paulo. Nós vos pedimos. Ouvi-nos, ó Pai, em vosso amor. Pai Santo, socorrei os pobres, amparai os doentes, fazei justiça aos oprimidos e consolai os que perderam a esperança. Nós vos pedimos. Ouvi-nos, ó Pai, em vosso amor. Pai Santo, abençoai toda a nossa comunidade e em especial vossos jovens, para que sigam os exemplos de São Pedro e São Paulo. Nós vos pedimos. Ouvi-nos, ó Pai, em vosso amor. Pela intercessão dos santos apóstolos Pedro e Paulo, ouvi, ó Pai, o clamor da vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. A solenidade do batismo dos apóstolos Pedro e Paulo é também o dia que os cristãos católicos em todo o mundo participam da coleta do óculo de São Pedro. Tudo que é ofertado nas missas é destinado ao Santo Padre, para que ele, em nome de toda a Igreja, possa exercer a caridade onde houver maior necessidade. Sejamos todos, portanto, generosos com a nossa oferta. Nosso canto número 345 do livrinho. Coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir, ao me criar providência, o coração para sonhar, e quer sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, quem é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, quem é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja cheio de paz, que nos ensina a paz, de sentir o amor. Quero que a minha oração possa me amolecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, quem é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, quem é teu, meu coração não é meu. Podemos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. A oração dos nossos apóstolos, Senhor, acompanha as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas e voltam para vós o nosso coração, ao celebrarmos este
sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Acompanhemos a oração desse século que nos ajuda, portanto, a viver essa celebração na festa soberana dos apóstolos Pedro e Paulo. Na verdade, é digno e justo nosso dever de salvação, dar-nos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sob a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o Evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós nos louvamos sem cessar e cantamos ao nosso voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Pai de misericórdia, quem sobe nossos louvores, suplicando e nos rogamos e pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo a no seu corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso bispo Lídio e seus auxiliares, e todos os que guardam a fé católica e receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda ao Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós nos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e eleva a voz das suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que eles esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o glorioso dia em que o Senhor Jesus venceu a morte e nos tornou participantes de sua vida imortal. Veneramos em primeiro lugar a memória da mãe do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, e de seu esposo São José, e também dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oração dos nossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar
vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. Elevou os olhos ao céu, a voz do Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão de nosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Adão, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oração pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos refrescos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, recordando hoje Mateus, Reginaldo, Luciano, Luiz Amaral, Fernando, Roberto, Aduzina, Manuel, Elisa Augusta, Pedro Rodrigues, Aparecida de Fátima, Jaime Souza, Helene Juliano, José Nipote, Isaltina, Júlio, Maria de Fátima, falecido da família Sírio, Aníbal da Silva, Air Gilberto, Araci, Jussara, Natalina e Sírio, que nos precederam por sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós pecadores que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio entre os apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias de Barnabé, Inácio Alexandre, Masquinho, Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda, Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor, por Ele, não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre.
nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a nossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Olhemos mutuamente e desejamos a paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O nosso canto número 340 do livrinho. Já beiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga.
Simão Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: Tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Oremos. Prefeitos por este sacramento, concedendo, Senhor, viver de tal modo na vossa igreja, que perseverando na fração do pão e no ensinamento dos apóstolos, realizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos paroquiais. Na próxima segunda-feira, dia 29 de junho, não teremos missa das 16 horas. Na quarta-feira, dia 1º de julho, às 20 horas, teremos a reunião do CPP. Na quinta-feira, dia 2 de julho, às 19h30, teremos a reunião da liturgia. Estamos ainda com alguns números para a rifa da camiseta do Brasil, assinada pelo jogador Marquinhos. Entrar, para quem quiser, conectar no grupo da paróquia. O sorteio será no domingo, dia 28 de junho, hoje às 20 horas. Quem quiser participar, é só ir no mural da entrada da paróquia, tem um QR Code e vocês acessam o link para entrar na rifa. E quem quiser, ao final da missa, pode levar o folheto para casa para poder refletir sobre as mensagens da Santa Missa. Antes da missa, recebemos uma Ave Maria, pedindo a Deus que acompanhe e continue iluminando o nosso Papa Leão, a sua missão de coordenar toda a atividade da Igreja, como também dizemos esta Ave Maria, pensando no povo da Venezuela, naquela situação de sofrimento de dor, e Maria, sob o título de Coromoto, como é a padroeira deles, portanto, possa confortá-los e animá-los a seguir, apesar das dificuldades. Ave Maria, Cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, Rogai por nós. recebamos agora a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada com vigor pelo apóstolo Pedro, e sobre a qual se edificou a Igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela engraçada pregação do apóstolo Paulo, vos ensine por seu exemplo a sempre atrair para Cristo novos irmãos. Amém. Ele, pelo poder das chaves, Paulo, pela força da palavra, e ambos, por sua intercessão, nos conduz àquela pátria, onde chegaram merecidamente um pela cruz e outro pela espada. Amém. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Tenham todos uma boa semana, vamos em paz, o Senhor nos acompanha. Graças a Deus. Ó Consolata, Virgem formosa, nos missionários, Mãe carinhosa, no nosso exílio, pelo caminho, envolve a todos no teu carinho, brademos todos numa só voz, ó Consolata, rogai por nós, brademos todos numa só voz, ó Consolata, rogai por nós. O Evangelho nos de verdade aclare os passos da humanidade. Virgem Maria, do céu és luz, que em toda parte brilha a luz. Brademos